Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicar em nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Eu aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através dessas correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro o e-mail que a Noemi nos enviou de Santa Catarina. Foi essa a sua mensagem. Quero dizer que sou fã desses programas maravilhosos e também dessa rádio. Estou com 58 anos e ainda, quando bem jovem, não perdia um programa dessa rádio. E o meu filho hoje, o pastor Davi Ocker, cresceu ouvindo a Transmundial. Mas depois de algum tempo meu rádio estragou e fiquei muito triste por não poder mais ouvi-los. Mas agora já ouço de novo a sua programação. Graças a Deus que abriu esse meio de comunicação para evangelizar. Gosto demais das programações dessa rádio. Ouço todos os dias e também divulgo com muito prazer. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe hoje e sempre. Na paz do Senhor, um abraço da Noemi. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar sempre, diariamente, um tempo para estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que tem feito do programa para os seus amigos, aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Parabéns pelo seu filho pastor e que o Senhor possa abençoar o seu ministério. O nosso desejo é esse. Queremos que a cada dia mais pessoas tenham alegria em estudar a Palavra de Deus. Por isso mesmo eu quero convidá-la e a todos que estão nos ouvindo nesse momento a orar, pedindo a Deus, colocando esse programa nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão contigo. Orienta-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos mais uma carta que Jesus enviou à sua igreja através do apóstolo João. Vamos estudar a carta enviada à igreja em Filadélfia. Vamos estudar Apocalipse 3, 7 a 13. Essa carta foi enviada a uma igreja que, junto com Esmirna, não teve nenhuma repreensão da parte de Jesus. Vamos conhecer a cidade que abrigava essa igreja e vamos conhecer também algo mais sobre esta igreja. A cidade de Filadélfia. As únicas referências bíblicas a esta cidade se encontram aqui em Apocalipse, tanto no capítulo 1, versículo 11, como agora no capítulo 3, versículo 7. A cidade de Filadélfia, quando estudamos a história geral,
Ela gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos, entre a Frígia, Lídia e Mísia. Filadélfia era a mais nova cidade da histórica Ásia, fundada por volta de 160 a 140 a.C. Com vários templos e festividades religiosas, ela cultuava Dionísio, deus do vinho, que estava associado ao cultivo das uvas daquela região de terras escuras. A cidade tinha uma topografia específica e foi abalada diversas vezes por tremores de terra. Mas, apesar disso, sua localização geográfica, na divisa então da Lídia, Frígia e Mísia, a tornara próspera e uma porta aberta para a propagação da cultura e língua grega. Foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo, entre 160 e 140, e ele foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão, dando assim origem ao nome da cidade. Filadélfia significa amor fraternal. A região produzia uvas e o povo especialmente honrava Dionísio, o deus grego do vinho. A cidade servia como base para a divulgação do helenismo às regiões da Lídia e da Frígia. Localizava-se no vale do rio Cógamos, afluente do Hermos, no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Filadélfia foi praticamente destruída pelo terremoto que, em 17, se abateu contra Sardes. Mas ela foi reconstruída graças ao imperador Tibério. Em alguns momentos de sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial com o governo romano. Depois de ter sido reconstruída, foi chamada novamente de Neo-Cesareia. Durante o reinado de Vespasiano, também foi chamada de Flávia, nome da mulher dele, e a forma feminina de um dos nomes dele. Atualmente, a cidade de Al-Shehir fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Conheçamos agora um pouco a história da igreja de Filadélfia. Filadélfia, juntamente com Esmirna, são as duas únicas igrejas que não receberam repreensão da parte de Jesus. Ao invés disso, Filadélfia recebeu palavras de louvor e de encorajamento. Filadélfia significa, como nós já mencionamos, aquele que ama o seu irmão. Entre as 7 cartas, a igreja em Esmirna era uma congregação pobre que enfrentava perseguição. E esta carta à igreja em Filadélfia também nos mostra uma congregação fraca e limitada, mas que dependia do Senhor da igreja. Os homens tendem a medir força e qualidade em termos de tamanho, de poder e riqueza. Jesus não. Jesus vê as igrejas de forma diferente. Independentemente do sucesso em termos humanos, Jesus olha para o caráter, para o coração de cada discípulo e de cada igreja. Ele anda no meio dos candeeiros, isso é, das igrejas, e sabe muito bem quem pertence a ele. A comunidade cristã de Filadélfia caracterizou-se por sua fidelidade e, por isso, foi-lhe dada uma grande oportunidade para proclamar o Evangelho. Portanto, para estudarmos bem esses versos, vamos dar a eles o seguinte título: A urgência da proclamação. Carta à igreja em Filadélfia. Eu repito, com base em Apocalipse 3, 7 a 13, o título é A urgência da proclamação. Carta à igreja em Filadélfia. Querido amigo, já por volta do ano 90 d.C., depois de ter sido quase destruída e ter sido reconstruída sob o governo de Tibério, a cidade de Filadélfia ganhava novas forças e ali tínhamos uma igreja fiel, elogiada por Jesus e que ganhava uma belíssima oportunidade de proclamar o Evangelho. Jesus, o Senhor da igreja, abria grande porta para a proclamação do Evangelho. Então, era urgente ouvir a Jesus e colocar as mãos no arado. Então, o princípio que podemos extrair desses versos e que serve também como desafio para nós, pode ser percebido nessa frase. Diante da avaliação de Jesus, é clara a urgência da proclamação do Evangelho
como característica marcante das nossas igrejas. Eu repito, diante da avaliação de Jesus, é clara a urgência da proclamação do Evangelho como característica marcante de nossas igrejas. Com base em Apocalipse 3, 7 a 13, vamos encontrar aqui 5 aspectos que compõem a avaliação de Jesus sobre a sua igreja. O primeiro aspecto refere-se à apresentação de Jesus à sua igreja. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Nessa carta dirigida a Filadélfia, Jesus se apresenta como santo, isto é, como uma natureza totalmente diferente da natureza do mundo. Ele é também verdadeiro, isto é, ele é genuíno, absolutamente correto no seu julgamento, plenamente confiável. Mas ele se apresenta também como soberano, pois ele tem a chave de Davi, isto é, ele tem o controle, ele sustenta o universo e reina para todo sempre. Ele se apresenta também como poderoso, isto é, com poder para abrir e fechar portas, dando oportunidades. Ele tem poder para admitir e excluir, sem que ninguém se lhe oponha. Jesus se apresenta como Senhor que controla o seu povo, a sua igreja, mas também controla a humanidade e todas as suas circunstâncias. Jesus se apresenta como soberano e Senhor, bem diferente desse Jesus que alguns líderes atuais mostram. Um Jesus que não tem domínio, não é soberano e por desconhecer e até se surpreender com os acontecimentos, ele está escrevendo o futuro junto com a humanidade. Eu não creio nesse Jesus proclamado pelos seguidores da teologia relacional, pelos seguidores da teologia aberta. Eu creio sim no Jesus bíblico que sustenta todas as coisas, como disse Paulo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Nessa carta, então, Jesus não empregou as descrições usadas no capítulo 1 para se identificar. Ele se descreve como o soberano Senhor. São características divinas, e essas características destacam a sinceridade dele, em contraste com a falsidade dos judeus em Filadélfia. Jesus é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Essa linguagem vem da palavra profética de Isaías, capítulo 22, versículos 20 a 24. A chave representa a autoridade e poder. Jesus, como descendente real de Davi, controla o acesso ao reino de Deus. Ele fecha e ninguém pode abrir. Ele abre e ninguém é capaz de fechar. E ele abria as portas para os cristãos em Filadélfia. O segundo aspecto refere-se à aprovação de Jesus. Veja o versículo 8. Conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Em sua avaliação, Jesus disse que conhecia nossas obras, pois nada passa desapercebido aos seus olhos. Por quê? Porque os seus olhos são como chama de fogo. Para provar o nosso agir, ele disse também que conhecia a nossa pouca força, isso é, a nossa fraqueza, que nos torna dependentes dele. Pois quando admitimos essa realidade, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Jesus então ofereceu encorajamento a esses discípulos. Mesmo sendo servos fiéis, eles se sentiram fracos e talvez incapazes de cumprir bem os seus deveres ao Senhor. Por isso, antes de falar sobre a circunstância deles ou sobre os desafios que viriam, Jesus queria assegurá-los da sua fidelidade. Queria garantir aos seus servos que ele é alguém em quem podem confiar. Jesus disse também que conhecia a nossa fidelidade, isto é, a nossa perseverança em guardar a sua palavra.
Isto é, em obedecer a sua palavra e não negar o seu nome. Isso é o compromisso, é a aliança que fazemos com o Senhor. Jesus comunica que é possível ter pouca força e poucos recursos, mas mesmo assim desenvolver um ministério fiel à palavra que o honra e que se mantém fiel a Ele. Por fim, o Senhor Jesus disse também que conhecia o futuro, isto é, que a sua vinda seria sem demora. Com essa palavra, o Senhor Jesus encorajou-os a ficar firmes nas lutas que a igreja enfrenta. Uma palavra de esperança em meio às dificuldades, em meio às nossas fraquezas. Uma igreja com essa oportunidade de proclamar o Evangelho, certamente deu toda atenção à avaliação feita por Jesus. O Senhor Jesus dá uma palavra também de aprovação. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Apesar das suas limitações, a igreja em Filadélfia se mantinha fiel. Guardava a palavra de Jesus. A nova aliança entrou em vigor após a morte de Jesus. Por isso, devemos obedecer essa nova lei, a lei perfeita da liberdade que Jesus nos deu. Essa lei é a lei do amor. Devemos proclamar essa lei, não negar o seu nome. Eles defendiam o nome do Senhor Jesus e não o negavam. O terceiro aspecto dessa avaliação refere-se à acusação de Jesus. Mas assim como ocorreu com a comunidade de Esmirna, segundo a avaliação de Jesus, que conhece o nosso coração, não havia nenhuma palavra de acusação contra a igreja de Filadélfia. Por isso, a seguir, temos o quarto aspecto dessa avaliação, que refere-se à aceitação ou à demonstração dada por Jesus. Versículos 9 a 11. Eis que farei dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, essa frase, esses que são da sinagoga de Satanás, como entender? Havia uma sinagoga de Satanás, isso é, uma congregação de falsos judeus. Essa congregação também existia em Esmirna. Sabemos através do livro de Atos que as primeiras perseguições à igreja foram feitas pelos judeus. Tanto em Jerusalém como na Ásia, alguns judeus tentaram destruir a fé dos cristãos. A igreja em Filadélfia, evidentemente, sofreu por causa desses falsos judeus, por causa dos judaizantes, falsos cristãos. Mas aqui o Senhor Jesus dá uma palavra de aceitação, de bênção. Foram essas as bênçãos que o Senhor Jesus prometeu aos cristãos em Filadélfia. Ele disse: Ele exaltará essa igreja perseverante, fazendo com que os mentirosos, que proclamam ser aquilo que não são, se prostrem reconhecendo a mentira deles e a fidelidade nossa. Apesar de serem fracos, os discípulos de Filadélfia ficariam do lado do vencedor, seriam exaltados acima dos seus inimigos. Mas Jesus disse também que fará conhecido o seu amor por nós, um amor tão grande que o levou a entregar a sua vida por nós. E essa honra concedida aos discípulos serviria como prova do amor de Jesus para com seus seguidores. Os falsos judeus os odiavam, mas Cristo os amava. Versículo 10. Porque guardastes a minha palavra da minha perseverança, isso é, porque foram fiéis, porque permaneceram fiéis, porque não desistiram. Jesus então lhes diz: eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Os discípulos em Filadélfia seriam guardados num período de provação que afligiria o mundo. Pode ser uma referência
a perseguição que começou no reinado de Domiciano e que causou terrível sofrimento e a morte de centenas de milhares de pessoas, de cristãos. Independente da natureza específica dessa provação, Jesus prometeu proteger os fiéis em Filadélfia. Agora, veja só, observamos bem que ele não prometeu isenção de sofrimento. Jesus disse que guardará a nós na hora da provação, não nos isentando das provas, mas dando-nos segurança, amparo e proteção em meio às provas, em meio às tribulações. Por quê? Porque elas experimentam a nossa fé. E finalmente o Senhor Jesus prometeu que nos concederia a coroa da vida, isso é, os frutos resultantes do nosso trabalho feito com ouro, prata e pedras preciosas, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 3:12. Nós temos que saber, querido amigo, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja de Filadélfia foi abençoada por Jesus. A palavra de administração foi também uma palavra de estímulo. Foi uma palavra de encorajamento. Ainda que precisariam conservar o que tinham, Jesus lhes dá essa palavra. Venho sem demora. Jesus viria para julgar os malfeitores e para proteger os fiéis. Seria um dia de alívio para os servos que sofriam pelo nome dele. Mas seria um dia de castigo terrível para os perseguidores imundos que não se submetiam ao Senhor. Para a maioria, será um dia de angústia, mas para os cristãos em Filadélfia, seria um grande dia de alívio. Como será esse dia para você? Será um dia de angústia ou de alívio? Conserva o que tens, diz o Senhor Jesus, para que ninguém tome a tua coroa. Depois de tudo que Jesus fez e prometeu, os cristãos em Filadélfia ainda teriam que fazer a sua parte. Eles ainda teriam que enfrentar tentações, dificuldades, perseguições e correriam o risco de perder tudo o que haviam alcançado. Mesmo os servos mais fiéis precisariam vigiar para aproveitar as oportunidades. Deveriam aproveitar a grande porta que Jesus abria para a igreja. Essa porta era para trabalharem, para mostrarem que a vida com Jesus faz diferença. Era uma porta para a evangelização. O quinto e último aspecto refere-se à atração que Jesus oferece à igreja, a bênção que Jesus oferece à igreja. Versículos 12 e 13 eu leio para você. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E gravarei sobre ele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido amigo, as colunas de Filadélfia racharam e caíram em um terremoto algumas décadas antes, mas as colunas no verdadeiro templo de Deus jamais seriam destruídas. As colunas não são de pedra, são colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente de líderes nas igrejas, mas de todos os fiéis que vencem com ele. Os discípulos do Senhor são, ao mesmo tempo, pedras vivas e sacerdotes reais. E dali, dessas colunas, jamais sairão. Os vencedores permanecerão no templo para sempre. Isso é, gozarão de comunhão eterna com Deus. Eu gravarei sobre eles. Várias descrições mostram a posição privilegiada do vencedor. Nomes gravados sugerem posse. O vencedor pertence a Deus. Ele também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. O vencedor faz parte dessa noiva, da igreja que pertence somente a Jesus. Mas ele recebe também o nome de Cristo. Jesus confessará abertamente os nomes dos seus servos diante do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto é importante ouvir para estarmos preparados. Eu concluo
essa reflexão mostrando que essa igreja teve promessas maravilhosas da parte de Jesus. Ele prometeu gravar o seu novo nome. O nome é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu oro para que você tenha gravado por Jesus o nome dele em você. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça